No tópico 9, nós estamos tratando justamente da autonomia para verificar se há um sistema particular da nossa disciplina que, obviamente, como disse ser sempre relativa, nunca se deixará de subordinar ao sistema geral do direito, a chamada unidade fundamental. Autonomia significa verificar processos sociais de diferenciação, de individualização e de especialização ou não, criando categorias especiais, sujeitos, objetos e relações particulares. Outro ramo recente daquela árvore frondosa, unidade fundamental do direito, que lhes referi, é o direito ambiental, que tem características de observação coletiva se sobrepondo ao individual e outras tantas particularidades que lhe conferem, sim, autonomia relativa. No âmbito ainda do surgimento de novas disciplinas jurídicas, nós vamos ter que regrar, e ainda pouco regrado, e quem sabe não com essa característica de autonomia, os direitos relativos à internet, os direitos relativos ao espaço, onde hoje se lançam desde foguetes a satélites e que, depois de determinado tempo, vagam pelo espaço com possibilidade real e ocorrência de caírem na órbita e chegarem à Terra. Então haverá de acontecer ainda também uma regência neste particular. Mas no que diz respeito ao direito do trabalho, começo por afirmar que sim, nós detemos essa autonomia com bastante clareza. São 4 os critérios que a doutrina costuma avaliar, cada autor faz de acordo com a sua compreensão. Vou rapidamente sumarizar os 4 para que a gente entenda. A primeira delas é a observação de se há autonomia doutrinária ou científica. E aqui temos clareza dessa existência, porque ali se avalia a existência de princípios próprios, bibliografia própria e institutos próprios, como temos os do direito coletivo. Bibliografia própria abunda, ou seja, há inúmeras obras escritas e estudando o direito do trabalho, identificando esse interesse pela formação e estudo. A questão dos princípios próprios, aqui também voltamos e já mesclando com essa observação também deste tópico, que são os princípios. Nós temos princípios, além daqueles que são coletivos e comuns aos outros ramos do direito, como referi apenas exemplificativamente o princípio da boa-fé, nós temos vários que nos são específicos, não necessariamente exclusivos. Comecemos por aquele já avaliado em sala de aula ainda, que é o princípio da proteção hipossuficiente, que fundamenta a nossa disciplina, que busca agregar força ao trabalhador, que é considerado hipersuficiente e não consegue tutelar o seu interesse. A proteção ao hipossuficiente é um princípio fundamental, mas que também não nos é exclusivo, porque é uma principiologia aplicada, por exemplo, ao direito do consumidor, o direito consumerista, onde uma das partes é tida por mais fraca, que é o consumidor. Mas este nos é originário e, quem sabe, inspirou ao direito consumerista. Também outro princípio que tratamos e que hoje está em xeque, voltaremos a isso posteriormente, que é o princípio da aplicação da norma mais favorável, que dizia que sempre em confronto duas regências relativamente a um determinado caso concreto, aplicar-se-ia a norma de maior favor, maior benefício ao trabalhador. O que hoje não é exatamente assim, por conta de alterações trazidas pela reforma trabalhista, com a lei 13.467 e especificamente no auge de crise de coronavírus, a medida provisória editada agora em fim de março e que nos dá alterações no sentido de que, inclusive, ajustes entre empregado e empregador possam prevalecer a normas legais. É óbvio que aqui nós estamos tratando de um momento de força maior, de interpretações excepcionais e com consequências também distintas. Mas já desde 2016, com a reforma trabalhista, 2018 com a reforma trabalhista, a lei 13.467, nós temos um arranhão, ou pelo menos uma reavaliação deste princípio da aplicação da norma mais favorável. Ainda aproveitando este tópico da autonomia para tratar
de princípios, o direito do trabalho tem o princípio do intervencionismo ou do dirigismo contratual, que significa que o Estado intervém para este reequilíbrio de forças, limitando e dirigindo as relações contratuais, dizendo o que pode, o que não pode, o que é obrigação de um e o que é obrigação de outro. Isso existe também em outros ramos do direito, mas no direito do trabalho é bastante forte. Costumo até dizer, a título de curiosidade, que se não regrarmos qualquer particularidade de um novo emprego, essas relações começam a se desenvolver e já se tem a certeza que a jornada será de 44 horas, que haverá repouso semanal remunerado, que haverá férias, que haverá a contraprestação com um salário mínimo pelo menos e, portanto, um dirigismo contratual legal que impõe às partes obrigações mínimas neste contrato. Mas é um princípio próprio também. Outro bastante importante, que ainda não tocamos e que tem inclusive espaço de garantia constitucional, porque foi repetido na Constituição, lá no artigo 7º, quando se trata da irredutibilidade salarial e que vem situada neste caso, salvo acordo ou convenção coletiva. Na minha visão, toda e qualquer obrigação já se excetua pelas situações de caso fortuito ou força maior. Quem sabe, muito atuais essas discussões por conta do enfrentamento da crise do coronavírus que estamos passando. Mas o fato é que essa irredutibilidade salarial garante que o trabalhador empregado que organiza sua vida de acordo com seus rendimentos não possa ter redução nos seus ganhos porque a sua vida se organiza a partir da sua condição salarial. Excetuou-se já de maneira diferente na Constituição, quando deu espaço para que as relações coletivas e as orientações e regências coletivas do trabalho pudessem reduzir salários, o que já se viu em algumas situações e que é realmente bastante importante, porque muitas vezes é melhor reduzir do que perder o emprego. Situações que alterem profundamente o cenário econômico vão levar à negociação sindicatos e empregadores, que vão decidir em assembleia coletiva de seus trabalhadores se querem essa redução e muitas vezes, como de fato já houve, trocarão isso por uma garantia de emprego por um ano, por melhores condições, por remuneração distinta e assim por diante. Então este da irredutibilidade salarial também é um princípio exclusivo do direito do trabalho que nos confere, então, junto com a bibliografia e os institutos de direito coletivo, como sentença normativa e convenção coletiva, autonomia doutrinária. Temos que discutir ainda, segundo os autores, a existência de autonomia didática, ou seja, se é uma disciplina que tem cadeiras próprias nas universidades com maturidade científica suficiente para seu estudo. É óbvio que na disciplina ou na formação jurídica na escola de direito ela existe, mas a nossa disciplina é estudada em outras tantas, como na economia, na administração, no serviço social, na contabilidade e engenharia, portanto a identificar também uma autonomia didática. A autonomia legislativa chega a ser curiosa, a intensidade com que se dá isso no direito do trabalho, na medida em que nós temos todo o arcabouço normativo a regrar direito do trabalho, começando pelas normas internacionais, a tratados e convenções, nacionalmente, hierarquicamente, Constituição, lei ordinária, e de que exemplo maior é a CLT, e ao todo amplo de leque, leis delegadas, medidas provisórias, leis disso ou daquilo, regulamentos, portarias, legislação esparsa e até normas coletivas. Razão pela qual é bastante evidente a autonomia legislativa que tem o direito do trabalho. E por fim, sob essa observação da autonomia, sob esses 4 aspectos, vou ver o 4º agora, que a doutrina estuda a autonomia jurisdicional. É característica da Justiça do Trabalho jurisdição especializada. É a Justiça do Trabalho que evidencia essa autonomia jurisdicional e que ela se dá exclusivamente, é um ramo da Justiça Federal, mas ela só existe, essa autonomia jurisprudencial, em 2 outros ramos do direito. O direito militar e o direito eleitoral. Evidenciada assim a nossa condição plena de autonomia, sempre relativa, lembrando da figura da árvore, que se cortarmos seus ramos, imaginando que possam ter autonomia
plena deixam de ser direito, e aqui não, todos eles se relacionam com as suas raízes, seus fundamentos e o tronco mais intenso. Mas a Justiça do Trabalho é sim dotada de firme autonomia relativa no âmbito e apreciação do direito como um todo.